Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pela dádiva da vida e por toda boa dádiva que é dada dos céus para nós. E como a tua palavra diz, todo dom perfeito, tudo que é bom vem do Pai das luzes para nós. Então nós te agradecemos, Senhor Deus, pela saúde, pelo alimento, pela casa, pela roupa que nos veste. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse grupo de discipulado, pela Igreja Adai, pela vida do pastor Rodrigo Soeiro, da pastora Tati, por cada líder, cada pastor, cada voluntário. E pedimos que o teu reino venha crescer, Deus amado, através da Igreja Adai, através, Senhor Deus, da Igreja Metodista, de todo o teu reino nessa terra. Porque a tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O governo está, Senhor, sobre as tuas mãos. Senhor Deus, o governo das nações está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, as nossas vidas. Então, faz-nos entender e traz-nos, Senhor Deus, a consciência dos céus. Que se abra um céu sobre nós nessa noite. Venha o teu reino sobre nós, nos dá a mentalidade dos céus. Nós queremos, Senhor Deus, abrir a nossa visão e viver na terra segundo, Senhor Deus, os valores e os preceitos dos céus. Que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, abrir nosso entendimento nessa noite e nos ajudar a sermos inabaláveis. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu particularmente não sei, né, de verdade, o que o pastor Rodrigo Soeiro tem desenvolvido aí com os pastores sobre a dimensão do inabalável, mas todas as vezes que eu penso em pessoas inabaláveis, numa fé inabalável, não tem como você não pensar em Paulo, né? Primeiro, quando a gente abre lá em Atos, no capítulo 9, e a gente tem o chamado de Paulo de uma maneira extraordinária, né? Talvez você não conheça a história dele, mas ele era um fariseu, né? E um grande mestre fariseu, então ele era professor da lei, e não só professor da lei, mas ele era um perseguidor da igreja, dos cristãos, e de repente ele está a caminho de Damasco, com cartas para prender cristãos, e no meio desse caminho uma forte luz, né, aparece, e dessa forte luz uma voz, né? Então eu queria ler com vocês esse pequeno trecho rapidamente aí, né, de Atos no capítulo 9. Deixa eu abrir aqui no meu texto, né? E a partir do versículo 3, né? Atos 9, 3, quero ler alguns trechos, a gente vai passear um pouquinho por Atos hoje, tá? Não vou ler tudo, não, mas eu já digo para vocês que Atos, para mim, é um dos livros paixão, né? Porque alguns tradutores colocam como Atos dos Apóstolos, mas eu vou dizer Atos do Espírito, do Espírito Santo de Deus, sobre a vida dos apóstolos e através da vida dos apóstolos, né? E aqui a gente tem, então, um momento do encontro, do primeiro encontro de Paulo com Jesus. E assim diz, né, Atos 9, a partir do 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então, a primeira manifestação, olha isso aqui, gente, isso aqui é muito sensacional. A primeira manifestação de Cristo para Paulo é luz. E aí, quando a gente fala de Gênesis, a primeira coisa que a boca de Deus diz haja luz, né? Então, na verdade, há uma revelação para Paulo do princípio, the beginning, né? De Gênesis, do princípio. Então, isso é muito legal, assim, a maneira como Deus se manifesta, retomando o princípio para aquele que é um grande conhecedor do Pentateuco, que é Paulo, né? Então, é um céu, hoje uma luz que brilha ao redor. E aí ele cai por terra. Então, aqui já desmistifica aquela ideia que Paulo caiu do cavalo. Não sei quem inventou, gente, que Paulo caiu do cavalo. Onde está isso, né? Então, que Paulo caiu do cavalo, eu falei, que cavalo, né? Não tem cavalo na história. Então, ele cai por terra e ouve uma voz. Então, olha que coisa interessante. Junto com a luz vem o quê? A voz. Haja luz. Então, isso eu posso dizer para vocês. O melhor que Cristo nos deixou foi a voz dele por meio do Espírito Santo. Então, uma tarefa que nós temos e que vocês têm como GC é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Né? O melhor de Deus para nós é a voz do Espírito. E ele fala, né? E de maneira clara e específica. Então, isso tem uma das coisas que eu gosto de fazer com os meus alunos, principalmente na matéria, né, de vida de oração,
é ensinar as pessoas a aprender a voz, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, aprender a ouvir a voz de Deus, né? Bom, mas aí essa voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui tem dois sentidos essa expressão. Primeiro, porque de fato Paulo estava perseguindo os cristãos, mas segundo, porque Paulo era um adorador. Ele estava atrás da verdade, né? Ele queria a revelação. Então, aqui há uma perseguição inconsciente e há uma perseguição consciente. E aí a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. E aí a gente acha que busca Deus só quem tem o conhecimento do Evangelho. Não, tem muita gente que está buscando Deus honestamente. E que só está precisando de uma voz específica para revelar a verdade de Deus. Então, em nome de Jesus, que vocês, como GC, recebam pessoas que têm sede, que talvez nunca ouviram a voz de Jesus, mas que são adoradores, têm sede, procuram. Saulo era essa pessoa, Paulo era essa pessoa, né? E aí essa voz dá uma direção, então isso é uma coisa muito interessante. A voz de Deus é uma voz direcionadora. Levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ô, gente, olha o segredo espiritual desse texto. Paulo tem que ficar cego para que os olhos espirituais dele pudessem ser abertos. Isso é uma coisa muito verdade. Às vezes a gente está olhando muito com a nossa razão, com a nossa racionalidade humana. A gente tem que literalmente fechar os nossos olhos carnais para que os nossos olhos espirituais possam se abrir. Mas em alguns momentos, literalmente, a gente precisa silenciar a nossa alma, silenciar os nossos olhos. E hoje a gente tem muitas vozes, né? Algumas pessoas perguntam para mim, como é que tem esse negócio de ouvir a voz de Deus, né? Eu falei, são tantas vozes que a gente ouve que a gente não consegue discernir qual é a voz do Senhor e qual é a nossa voz interior também. E aí tem um segredo espiritual para vocês. A voz de Deus habita no lugar do descanso. Você não vai encontrar a voz de Deus na agitação. Você não vai encontrar a voz de Deus nos muitos afazeres. Você vai encontrar a voz de Deus no lugar de descanso. E é por isso que Jesus nos convida ao descanso, né? Você que está sobrecarregado, ansioso, vinde a mim que eu vos aliviarei, né? Então, o lugar próprio para nós exercitarmos, ouvir a voz de Deus é o lugar de descanso. E aí eu poderia entrar aqui numa outra dimensão, que é a nossa fé inabalável, ela é gerada no lugar do descanso, no lugar da contemplação da presença de Deus. E aí a gente vai ter que modificar um pouco o nosso jeito de viver, porque a gente vive muito acelerado e fazendo muitas coisas, né? Marta, Marta, você anda tão preocupada com tantas coisas, só uma é necessária. E Maria escolheu essa melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que não será tirado de Maria? A voz, a presença, né? Então, a nossa estada, a nossa permanência na fé depende da nossa capacidade de sossegar e de aprender a ouvir a voz de Deus. Isso é muito legal. Bom, aí Paulo não podia ver, ficou cego, e aí ele é guiado. Por quem, gente? Olha que coisa linda. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Quem? Ninguém sabe. Quem? Apareceu gente ali e levou ele para Damasco, né? E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, estava de jejum, né? Interessante que você vai reparar que o número 3 está sempre presente, né? Então, o 3, ele tem um significado espiritual. O 3 aqui, ele tem a dimensão da ressurreição, de mudança de mentalidade, de surgimento do novo, né? E aí, o texto diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, né? Ananias. Então, ó, visão aberta. Olha, gente, é muito detalhe, né?
Paulo está cego e de repente Deus se revela a alguém numa visão. É muito extraordinário, né? A maneira como Deus vai se revelando no texto de maneira muito profunda, falando da importância de duas coisas, de ver e ouvir. Ver e ouvir a presença de Deus, né? Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Hoje é muito doido isso aqui, porque Ananias está se vendo, já falando com Paulo e vendo o que está acontecendo. E outra, tem direção específica aqui, né? Tem a rua, o nome da rua, a casa de quem Paulo está. Nessa época, a gente não tinha WhatsApp, não tinha inteligência artificial. Pombo correr, o negócio que ia ser demorado aqui. Mas o Espírito fala, o Espírito revela, né? Que negócio é esse? Será que o Espírito continua falando e se movendo da mesma forma? Continua, viu, gente? Continua. Agora, será que nós estamos preparados, dispostos a esse nível de revelação, esse nível, né, de condução? Então, vale a pena a gente pensar nisso aí também um pouquinho. Bom, Ananias, é claro, né, gente, ele é discípulo, ele responde, Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem, e ele fez muitos males aos cristãos em Jerusalém. E ele trouxe aqui a autorização dos sacerdotes para prender qualquer um que fale do seu nome. E aqui começa, então, que eu quero falar com você sobre inabalável. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o tipo de teologia que a gente tem tido hoje nas nossas igrejas, que é a teologia que não caminha com a dor. A teologia sem sofrimento, a teologia sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. E não existe evangelho sem dor, sem renúncia, né? Então, preste atenção. Saulo é convidado, Paulo, na verdade, né? É convidado por Cristo para aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Se hoje Jesus te convidasse para isso, o que você diria para ele? Viver, quer, mas sofrer, já não sei tanto, né? E aí vem a clareza do que Cristo é para nós. Tem uma música da F-Hope que eles lançaram agora num CD novo deles, Meia-Noite, não sei quem já ouviu aí, mas depois dá uma procurada aí no Spotify, que tem uma letra assim, que fala muito profundamente comigo, que diz assim, Cristo é tudo, Cristo, alegria, Cristo, és tudo que precisamos. Então, uma vez que Paulo encontra Cristo, ele diz que todo o resto ao seu redor perde o valor. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto uma igreja que não tem encontrado Cristo como o seu maior valor, o seu maior tesouro. E aí, quando vem os ventos e as tempestades, essa pessoa se abala. Você quer ver uma coisa que aconteceu? Só na minha igreja, na de vocês, não, com certeza não. Mas na pandemia, quando algumas pessoas morreram do Covid, eu tive gente que saiu da igreja, bravo com Deus, porque Deus levou o parente. Que Deus é esse que ama e que deixa o meu parente morrer? Como se a morte não fizesse parte natural da nossa vida. E como se nós não fôssemos morrer. Esse corpo aqui, gente, ele vai morrer, ele vai perecer. Onde é que está escrito que você não vai morrer? O que está escrito é que você vai ter uma vida eterna, num corpo glorificado. Você vai receber um novo corpo.
Então, se o seu corpo vai envelhecer, eu não sei se eu posso fazer pergunta, né, Guilherme? Mas, enfim, vou fazer, né, gente? Pode sim, você fica à É? vontade. Então, vamos lá. À medida que o corpo vai envelhecendo, qual é a chance da gente não ter algum tipo de sofrimento? Zero, né? Zero, gente. Zero. Então, o que eu quero dizer para você é, o sofrimento faz parte da nossa existência humana? O sofrimento vai passar pela parte da vida do cristão? Vai. Então, que história é essa? De que a gente vai ficar inabalável sem sofrimento? Não existe isso. Então, a nossa fé, ela tem que ser inabalável em meio às dores da nossa vida. Isso é muito importante. Não me venha com essa mentalidade falsa, que em muitas igrejas está sendo pregada, que quando as coisas começam a dar errado, é porque Deus não está comigo. Estão entendendo a bagaça aqui, o negócio, gente? É muito sério isso. Aí a pessoa começa a dizer assim, Deus não me ama, ou eu fiz alguma coisa de errado, porque as coisas estão dando errado. Não, meu irmão. Deus é bom quando tudo vai bem, Deus é bom quando tudo vai mal. Tem umas músicas que a gente canta na igreja, a gente precisa cantar mais vezes e repetir elas com intencionalidade, né? Tem uma música do Daniel, como é que é o nome? Esqueci o nome dele. Delino Marçal, né? Lembrei o nome. Que você com certeza já cantou, né? A Lara até já colocou ali, já vi a boquinha dela falando, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Então, uma vida inabalável, uma fé inabalável, é aquela fé que tem consciência de que Deus está presente nos melhores e nos piores momentos. E que se você está passando por luta, não é porque Deus não te ama, não. Ele segue com você. Agora, e se Deus te chamasse para sofrer? Porque é exatamente isso que ele faz com Paulo. Pois eu lhe mostrarei, ó, versículo 16, não sou eu não, gente, não sou eu que estou falando isso, não, é a palavra. Porque parece que assim, tem gente que vai falar assim, repreendo em nome de Jesus, a palavra profética contrária, né? Não, gente, é a Bíblia. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, ou seja, o ministério de Paulo é um ministério de sofrimento. Eita! Bom, vamos dar um salto agora? Vamos lá para Atos, no capítulo 21. Aqui, gente, ó, depois, se vocês quiserem ter interesse, aqui Paulo já tinha sido apedrejado, ele já tinha naufragado algumas vezes, aqui ele já tinha se tido como morto, ele já tinha sido preso. E aqui já tinha passado aquela fase em que Paulo estava querendo ir para um lugar, e aí ele tem uma visão de um macedônio que fala com ele assim: passa a Macedônia e vem nos ajudar, né? Mas chega um momento que Paulo decide ir para Jerusalém. O Espírito começa a falar no coração dele que ele tem que ir para Jerusalém. E aí eu quero ler com vocês aqui, então, Atos 21, a partir do 7, tá bom? Olha lá. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro. Chegamos a Ptolemaída, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demoramos ali alguns dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. Aqui eu quero só destacar, antes de continuar, a importância da gente estar envolvidos em ambientes proféticos, né? O céu é carregado de palavras proféticas. E o que é profecia, gente? A Bíblia fala que a profecia serve para 3 coisas: exortar, edificar e consolar. Tá? Então, peraí, a primeira coisa que a profecia serve para exortar é
para desmascarar enganos, mentiras, edificar, construir novas realidades espirituais e mentais, novas verdades, e consolar, é trazer paz mesmo que as notícias não sejam as melhores que a gente espera, né? Bom, aí Paulo está sempre envolvido no ambiente profético, ambiente do Espírito, movido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, sinais, maravilhas, visão. Ô, gente, isso devia ser uma coisa natural no nosso meio. Sabia disso? Os sinais deviam ser coisas naturais no nosso meio. Mas, enfim. Aí desce o Ágabo, que é um profeta. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, imagina, puxou da cintura do Paulo o cinto, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Palavra profética maravilhosa, né? Vamos traduzir aqui? O que a Ágabo está dizendo? Assim que você pisar em Jerusalém, você vai ser preso. Eu queria ver se algum profeta viesse falar isso para qualquer um de nós, se a gente ia permanecer inabalável. E olha o que acontece aqui. Os amigos de Paulo começam a falar com Paulo. Paulo, fica por aqui, tentando convencer Paulo de não ir para lá. Olha nós aí, né, gente? Olha nós no caminho aí, né? Vamos ler. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha isso, gente. Então ele respondeu. Aí Paulo ficou nervoso, gente. Olha o colérico aqui, né? Olha o temperamento colérico de Paulo, né? Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Tipo assim, para parar de chorar, não vem me comover, não, né? É o que ele está falando aqui. Pois estou pronto, não só para ser preso. Gente, grifa isso na sua Bíblia, viu? Grifa isso. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Vocês querem falar de fé inabalável? Você está pronto para morrer por Cristo? E aí eu vou perguntar para vocês, quero que alguém fale comigo. Porque o Guilherme não me falou que isso aqui era um sermão, não. Então, o negócio é que eu posso conversar com vocês, né? Já que é um GC, é um grupo de crescimento, grupo de conexão, é uma célula, é lugar da gente falar, né? Então, vamos lá. E você? Está pronto para morrer por Jesus? A sua fé vai até esse ponto? Quero ouvir. Pesado, hein? Falem comigo, gente. Ah, não vou mentir, não. Acho que, sendo bem sincero, não sei. Acho que não. Seria muito, acho que muito simplista falar, não, sim, né? Assim, acho que pensando bem, assim, nossa, é difícil. Não é, Marcos? É, Então, pensando nisso, como é que está a nossa fé? Eu concordo com ele também. Acho que falta muito jejum e oração para mim para pensar em dar a vida a Cristo mesmo, né? De verdade. Mais alguém? Laura, eu acho que falta transformação, né? Porque Saulo Isso. foi transformado em Paulo, então isso é um dos processos, né? Transformação. Isso. Sabe o que falta, Letícia? É a gente entender que Cristo é tudo. Ele é suficiente. Nós ainda entendemos Jesus como algo utilitário. Percebe? Não como uma pessoa, uma essência, o todo que a gente precisa. Né? Paulo entendeu que Cristo era tudo e que tudo residia em Cristo. Tudo mesmo, gente, toda a provisão. Aí é importante a gente entender a cultura do reino, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, não estou em São Paulo, gente. Eu moro em Santos, mas estou em Belo Horizonte, vim ver meus pais. Amanhã é aniversário do meu pai. Meu pai está fazendo 79 anos.
E meu pai é um homem de Deus. E hoje a gente estava tomando café da manhã, que eu cheguei bem cedinho aqui. E a gente estava conversando sobre os céus, né? E aí eu falei, pai, deixa eu te falar, sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer viver na terra com a cultura da terra. Mas Jesus quer nos convidar a viver na terra com a cultura do céu. Aí eu comecei a perguntar para ele, no céu, quem governa? Gente, meu pai tem 78, 79 anos, né? O Senhor. Eu falei, isso aí. Eu falei, no céu tem escassez? Não. No céu tem falta de alguma coisa? Não. No céu tem provisão? Tem. No céu, qual é a dimensão de adoração? Eu falei, constante. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é o tempo inteiro. Eu falei, pai, então preste atenção. Quando Jesus ele diz assim, venha o teu reino, ele está dizendo, vocês precisam viver na terra com a cultura do céu. Sabe qual é o nosso problema, Marcos, Letícia, que me responderam aí? É que a gente ainda não está vivendo na terra com a cultura do céu. A gente ainda vive com uma dimensão de escassez, como se estivesse nos faltando coisas, enquanto não nos falta nada. Acesse o céu. O céu tem tudo. Paulo sabia disso. Por isso que ele diz, eu estou preparado para morrer. Eu já tenho a cultura do céu. Não me falta nada. É por isso que Paulo escreve, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Gente, isso não é algo só de Paulo. Nós podemos viver essa realidade. Mas a gente precisa acessar a cultura do céu. Então, uma vida inabalável, ela parte da gente entender a mentalidade do céu. E no céu não tem falta de nada. Então, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter receio do amanhã. Porque quando a gente diz assim, eu não estou preparada, é porque a gente está preocupado com o amanhã. Não é verdade? Mas se eu tenho uma cultura do céu, eu não tenho mais medo. Eu vou descansar. Vou contar um testemunho para você, só para refletir isso na prática, né? Sábado. Sábado eu estava em São Paulo mesmo, aí, capital, né? Estava ali na freguesia do Ó. E nós fomos, depois de um evento da igreja grande que teve ali na região da Barra Funda, nós fomos para o aniversário de duas crianças que nós vimos nascer, batizamos e fomos convidados. Depois a gente tinha que descer para Santos. Já era quase 10 horas da noite. E quando a gente estava ali na avenida, ali na Petrônio Portela, né, da freguesia do Ó, meu marido foi passar a marcha e não passava a marcha, né? E, gente, e aí você imagina o desespero. Tava com os meus 2 filhos dentro do carro, 10 horas da noite, quebra o carro. Só que quebrou o carro num lugar que a gente conhecia, perto de um lugar que estava vazio, que dava para a gente estacionar. A menos de 500 metros do lugar onde a gente estava, onde estavam os padrinhos dos nossos filhos. A gente podia ligar para eles, a gente tem seguro. Olha, eu sei que assim, em menos de 5 minutos, eu falo assim, que todos os anjos se moveram. O padrinho chegou e falou assim, podem ir, toma aqui a chave do meu carro. Pode ir para São Paulo, para Santos com o carro, você só precisa devolver na quarta. Aí chega o guincho e fala, para onde vocês querem que leve o carro? E eu achei que o meu seguro não dava direito de levar até Santos, né? Eu falei, eu vou escolher o endereço aqui mais perto. Ele olhou e falou assim, não, você tem 1.000 e tantos quilômetros. Aí o cara, gente, olha isso, o cara do guincho olha para mim e fala assim, eu posso levar até Santos. Eu falei, então vou te passar o endereço. Ele falou, mas ó, o cara do guincho, gente, eu não estava nem pensando. Ele virou e falou assim, mas amanhã é domingo. Se eu deixar o carro na sua garagem no domingo, quem vai levar ele para a oficina na segunda-feira? Aí ele virou e falou assim, deixa o carro no pátio da seguradora, que na segunda-feira eu levo para você direto na oficina. E o cara fazendo anotação para mim, aí o cara falando assim, isso aqui é um livramento do Senhor. Ô, gente, o que eu quero refletir é que eu tenho 2 opções num momento como esse, que é de reclamar,
é de murmurar, é falar, meu Deus, meu carro quebrou, estou cansado, olha o horário, ou então de enxergar o céu se movendo ao meu favor. Isso é uma mentalidade inabalável, é você enxergar o céu no meio de uma situação que você poderia murmurar, reclamar. E de fato, gente, desci com o carro. Detalhe, tá, gente? O carro com o qual eu desci tinha acabado de sair da concessionária. O cara colocou um carro zero na minha mão. Você tem ideia disso? Eu não viajei, eu viajei com conforto, né? Com direção elétrica, com multimídia, né? É qualquer carro, não, meu filho, é um Citroën, é um negócio chique. E segunda-feira estava lá o guincho na porta do meu mecânico. Ser inabalável não significa não passar por situações de adversidade. Significa escolher como é que você vai olhar essa realidade. Ou de acordo com a cultura humana ou dos céus. Os amigos de Paulo estavam olhando com a cultura humana, não vai, você vai morrer. E Paulo fica bravo. Ele fala, cara, pô, caminho com vocês aqui, não quero ninguém dando chilique, não. Vocês não entenderam? Eu estou preparado, vocês não estão? Se eu tiver que morrer, morri. Vamos ler o versículo 14? Olha isso. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor, não é a vontade de Paulo. É a vontade do Senhor. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem hora que a vontade do Senhor é deixar a gente passar uns perrengues. Para quê? Para que a glória dele, para que o céu se manifeste na terra. Se eu não tivesse passado por aquela situação no sábado, eu não poderia estar contando que o cara do guincho foi um anjo enviado pelo Senhor, que o carro zero foi enviado pelo Senhor. São detalhes. E que o próprio cara do guincho falou assim, isso foi um livramento na vida de vocês. Quase que eu falei, vamos fazer oração aqui, vamos aceitar Jesus. Né? Só faltou, daqui a pouco estava todo mundo dando culto, glória a Deus. Gente, tivesse orado pro carro funcionar, tinha dado certo. Não duvido, Guilherme, mas eu precisava encontrar esse cara. O nome dele é Lucas. O nome dele é Lucas, né? Então, assim, a gente ficou amigo do cara do guincho, que virou o Lucas, e que nós pudemos, o quê? No meio de toda essa situação, dizer que ele foi um instrumento de Cristo para nós. E a partir disso, ele se tornou o quê? Alguém que passou a enxergar Cristo, não só o livramento, mas Cristo também, em toda essa situação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os filhos se encontram no reino, mesmo no meio das adversidades. Bom, vamos avançar, vou dar um salto aqui com vocês, tá? Histórico, né, bíblico aqui. Paulo foi para Jerusalém. O que acontece lá? Ele é preso. Mas ele é preso e quase morre em Jerusalém. Aí ele dá os jeitinhos dele lá, políticos também, ele reivindica o direito dele de ser um cidadão romano, que ele tem direito a um julgamento, porque, na verdade, os judeus queriam matar ele mesmo. E aí, quando ele invoca a cidadania romana, ele tem que ser levado para onde? Para Roma. E aí, ele é levado para Roma de quê, meu povo? De navio. E aí, você pensa assim, a viagem foi ótima, maravilhosa, só que não. Vamos ler aqui o capítulo 27? Oh, Jesus, olha o perrengue da vida, né? Olha a nossa fé inabalável, né? Atos 27, vamos ler, né? Do 14, né? Olha que coisa linda. Vamos ler a partir do 13, do versículo 13, né? Então, olha lá, qual que é o cenário aqui? Paulo foi preso, ele quase foi morto em Jerusalém, mas ele reivindicou a cidadania romana, ele foi enviado para ser julgado em Roma. Como que ele foi? Como prisioneiro, tá, gente? De alta periculosidade, num navio de prisioneiros. Vamos ler a partir do versículo 13.
soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Gente, vocês estão percebendo aqui o negócio? É uma tempestade violentíssima que o barco está praticamente sendo desgovernado. Onde está Paulo? Dentro desse barco. A vida não está fácil para ninguém, né, gente? Olha aí a situação. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Olha isso. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. Então, assim, gente, passou o dia, a madrugada, a chuva não passava, e eles foram jogando coisa para fora do barco, para ver se o barco ficava estabilizado. E ao terceiro dia, gente, ó o número 3 aí de novo, meu povo. Lindo, né? Ó, o que acontece com o número 3? Milagre, ressurreição. Deixa eu dar uma dica espiritual para você. Se está diante de uma grande batalha, faz um jejum de Esther, 3 dias. Faz um jejum. Água. Faz um jejum. Deus vai te dar resposta. É bíblico. 3 dias. Quando o povo está para ser morto lá em Esther, e Mordecai chega para Esther e confronta ela, ela fala assim, olha, levanta o povo 3 dias na água e eu vou me apresentar diante do rei Assuero. Se morrer, morri. Alguma semelhança com Paulo? Se morrer, morri. Olha isso, gente. Mas essa fé é fortalecida nos momentos de provação. Como? Jejum, 3 dias. Guarda essa dica espiritual aí para você. Vamos lá. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O que eles pensaram? Vamos morrer. Não tem jeito. Mas, lembrei da música não sei se é da Cassiane ou da Ludmilla Feber, né? Deus vai à frente, abrindo caminho, curando os enfermos, tirando os espinhos. Levanta o anjo para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, troca e nele confia, caminha contigo, de noite e de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito... Tô muito pentecostal, né, gente? Tô bem assembleiana aqui. Com muito louvor, né? É isso aí. Quando todas as esperanças se findaram, olha aí, o que é uma fé inabalável? Não é você dar conta. Guarda isso. É você entregar para Deus. Não tem a ver em você dar conta. Tem a ver em você desistir de dar conta e confiar no Senhor. É o contrário. A gente acha que ser inabalável está firme o tempo inteiro. Não, ser inabalável é dizer assim, não dou conta, Senhor, faz agora, porque o Senhor é que faz. Olha aqui, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Isso significa que eles foram avisados, mas não deram ouvidos. Mas já agora, olha que coisa linda, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. Preste atenção, que isso aqui é espiritual. Nunca a minha vida e a sua vida vão se perder.
Nós podemos perder coisas, a gente pode perder emprego, a gente pode perder ministério, cargo, mas a vida em Cristo sempre será preservada. E é isso que importa. Não é o nome, não é o cargo, não é o que eu faço na igreja que me define. O que me define é a minha filiação em Cristo. Quem eu sou? Filha de Deus. É isso que eu sou. Em qualquer circunstância, qualquer lugar. Eu sou filha. Mentalidade do céu. Eu sou filha. Bom, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ô, gente, não parece loucura? Não estava chovendo. O navio estava afogando. Eles estavam lançando tudo. E Paulo está batendo papo com o anjo, meu povo. Fique demais, né, não? Olha aí, realidade do céu na terra. O que é ser inabalável? É você experimentar a realidade do céu no meio do seu caos. É um Lucas que aparece com um guincho. É um carro zero que é colocado na minha mão para descer no meio do caos. É o sobrenatural de Deus. Quando eu escolho ter a visão do céu e não da terra. Vamos lá. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ô, gente, olha isso, entendam isso. Além de Paulo estar lá e falar com o anjo fala: por sua causa eu vou salvar todo mundo. Não é demais isso? É demais. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. Se a gente tivesse na igreja, eu ia falar: olha para o seu irmãozinho e fala para ele: tem bom ânimo. Tem de bom ânimo, né? Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. O que ele está dizendo? Vamos buscar proteção. Mas o navio vai afundar. E agora eu quero terminar a reflexão aqui com vocês a respeito do que é ser inabalável. A Bíblia diz que tudo que tiver que ser abalado, será abalado para que o inabalável permaneça. Ok? Guarde isso na sua vida. Estruturas podem ser abaladas, cargos podem ser abalados, saúde pode ser abalada. O que não pode ser abalado? A sua filiação. Aonde você está depositado? Em Deus. O resto, mas é o resto mesmo. Tudo Deus tem condições de refazer. Até a saúde, outro emprego, outra casa, outra família, tudo Deus pode fazer de novo. Mas desde que você esteja firmado nele. Então, ser inabalável não significa que as coisas não serão abaladas. Significa que em meio às estruturas abaladas, você permanecerá confiante no Senhor. E esse é um desafio para nós. Porque nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Porque, infelizmente, nas nossas igrejas, a gente tem atribuído a seguinte, essa dicotomia que eu falo que é suja. Se tudo vai bem, Deus está comigo. Se tudo vai mal, onde é que eu errei? Onde é que Deus não está mais comigo? Não existe isso. Se tudo vai bem, Deus está comigo. Se tudo vai mal, Deus também está comigo. Ele é Deus. Em todo tempo. Em todo tempo. Ele é Deus. E Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Então, que ele é bom no naufrágio? É. Ele é bom quando o carro quebra? É. Ele é bom na doença? É. Ele é bom em todo tempo. E aí é o que Paulo diz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é maravilhoso isso? Então eu quero desafiar vocês a não acreditarem numa fé inabalável que não passa por provações. Não existe isso. O que existe é um Deus presente na prisão, na tempestade, na dor, na perda, no luto, no choro.
E eu gostaria de ministrar isso a vocês nessa noite. Sejam inabaláveis. Como? Firmados quando as coisas não estiverem bem. E aí, tem uma brincadeira que eu faço com os meus alunos. Eu não faço em culto, não, né? Porque já é demais. Mas quando eu estou em sala de aula, eu falo assim, ó, vira para o amiguinho e fala assim, não vai dar certo. Porque a gente quer que tudo dê certo, né, gente? Quer que tudo dê certo, mas eu vou dizer para você, nem tudo vai dar certo. E tá tudo bem. No começo do ano, eu tirei férias com o meu esposo, fazia anos que a gente queria tirar férias, só a nossa família. E eu falei assim, gente, amor, eu preciso de férias all inclusive. Sabe aquele negócio que eu não quero cozinhar, né? Mas alguém dá um glória e fala, Jesus, eu quero férias all inclusive. Não quero Receba cozinhar. em nome de Em Jesus, nome de né? Jesus. Bom, lá vai eu para um hotel all inclusive em Poços de Caldas. Eu sou mineira, né, gente? Moro na praia, eu falei, já moro na praia, vamos para a serra, vamos para o mato. Fui para Poços de Caldas, lugar gostoso, águas sulfurosas, quentinhas, tal. No segundo dia que eu estava lá, crise renal. Meu rim estoura. Eu vou parar numa UPA, 24 horas. Tinha mais de 100 pessoas para ser atendida. Meu plano de saúde não atende lá. Eu entrei em pânico. Eu olhei pro Thiago e falei, amor, não vou ficar aqui, me leva pro hotel. Eu falei, eu vou deitar, eu vou orar e nós vamos ficar aqui. Ele falou, se você não melhorar amanhã, a gente volta para Santos. Eu falei, amém. Aí ele saiu, foi passear com meu filho e eu orei. Eu falei, Senhor, eu demorei 1 ano para tirar essas férias. Eu quero terminar esses dias aqui nesse hotel all inclusive. E acordei bem no outro dia. Acordei bem. Passamos os outros 3 dias, nós ficamos 5 dias lá, passamos os outros 3 dias e eu estava feliz da vida. Falei, glória a Deus. Vamos seguir férias. Saímos de Poços de Caldas, passamos em São Paulo e nós íamos para Piracicaba para ver um pouquinho meu sogro e minha sogra. Quando eu estou no shopping Piracicaba, no shopping São Paulo, ali no Tietê Plaza, né, que eu acho que é ali perto da Bandeirantes ali. Me dá aquela crise renal, de eu começar a passar mal. E aí, gente, só tinha um hospital em São Paulo que atendia o meu plano, que é o Cândido Portinari, do lado do Tietê Plaza. Olha como Deus é. Ele esperou eu chegar, gente. Olha o cuidado de Deus. Chego no hospital, não vou voltar para casa, internação. Descobrem uma pedra de 2 centímetros no meu rim esquerdo. Passei uma madrugada no atendimento e o plano não liberou meu atendimento. Aí eu tenho que ir para Santos. Chego em Santos, internação. Já era a segunda internação. Fico internada. E aí eu vou para a sala de cirurgia e acho que eles vão tirar a pedra. Só que a pedra não está no canal, não é cirurgia de urgência. O que eles fazem? Me colocam um catéter, que chama duplo J. Eu não sei quem já teve problema de rim aí. É um catéter, incomoda, o negócio é horroroso. E eles viram para mim quando eu saí da cirurgia, eu tomei anestesia geral, tudo isso, negócio de doido. Quando eu saio de lá, eles falam, olha, temos uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você não vai ter mais crise de rim. Eu falei, que bom, tirar a pedra. Eles falaram, não. A pedra está aí porque o plano de saúde não libera a implosão. Você tem que pedir liberação do plano para você voltar aqui e fazer a cirurgia. Marcos, Guilherme, Lara, você sabe quantos meses o plano levou para liberar a minha cirurgia? 3 meses. Pastora, que plano de saúde é esse? Assim, só uma curiosidade, assim, para Chama não... Blue Med, a gente chama Blue Med. É em Ai, meu Santos, Deus. é da Mas Baixada. enquanto isso ainda tinha dor por conta da pedra? 2 meses e 20 dias com o catéter. Caraca. Eu que gosto de correr, não podia correr Uhum. mais. 2 meses e 20 dias, completamente parada. 2 meses e 20 dias sem movimentação, porque tudo doía. Sinistro, né? 2 meses e 20 dias diante do Senhor, dizendo, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Né?
Aí, meus irmãos, então, olha lá, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu fui operar em abril. Operei em abril. Implodiu a pedra. Aí você pensa assim, tá livre, né? Não. Depois que eu implodi, eu fiquei mais não sei quantos dias com duplo J. E 20 dias expelindo pedras. Alguém já expeliu pedra no rim aí? Sabe o que é isso? É muita dor, vocês não têm ideia. Mas olha que coisa interessante. Deus nunca falou tanto comigo durante esse tempo. E nunca me encheu de tanta graça, de tanto quebrantamento, de tanta palavra, de tanta visão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, em meio às provações, é que a nossa fé se torna inabalável. E que Deus gera algo sobrenatural. E aí eu quero lembrar para vocês só uma palavrinha, prometo que eu já encerro, porque vocês devem estar cansados já, né? Quando Jesus foi levado para o Getsêmani, que é um jardim, ou Jardim das Oliveiras, né? Jardim das Oliveiras, Getsêmani é a mesma coisa. A palavra hebraica, Getsêmani, significa prensa de azeite. Ou seja, guarda isso para vocês nunca mais esquecerem. Todas as vezes que Deus for gerar uma unção nova, Ele vai nos esmagar. Porque não existe óleo fresco sem pressão, sem rendição, sem transformação. Então, estar inabalável não significa não passar por dificuldades. E olha, gente, chorei, reclamei, né, em muitos momentos, mas eu entendi, Deus está pressão, unção, está esmagando. Se Isaías 53 diz que agradou o Senhor moê-lo, você acha que Deus não vai fazer isso com a gente? Então, deixa eu falar para vocês onde é que a fé inabalável é gerada? É no meio da adversidade. É no meio da pressão. É no Getsêmani. É no lugar da prensa de azeite. Talvez você esteja passando por esse momento, eu não sei. Eu quero dizer para você, fica firme. Algo novo está sendo gerado da parte de Deus. Não acho que Ele não te ama. Não acho que você está não sendo amado. É o contrário. Eu nunca fui tão amada e tão mimada por Deus. Aí eu vou contar o último testemunho. Quando eu coloquei o duplo J, passado uma semana, estava ruim em casa, me recuperando da cirurgia, da anestesia geral, liga uma irmãzinha da minha igreja. Pastor, eu estava orando aqui pela senhora, e Deus falou para mim que é para você descansar. Quase que eu falei, conta uma novidade, né? Porque eu tô aqui precisando descansar mesmo. É o que dizem todos os médicos. Aí ela falou, mas você está precisando descansar, pastor? E aí o Senhor mandou eu te abençoar. Eu falei, minha irmã. Ela falou, eu vou mandar um almoço aí para você, pastor. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Falei, Jesus, porque não ter que cozinhar pós-anestesia com duplo J é uma benção. Aí ela mandou o cardápio pra gente do restaurante. Você acha que era qualquer cardápio? Meu irmão, não, era salmão com molho de maracujá, meu povo. O negócio é outro nível. Não é quentinha de arroz, feijão e ovo, meu povo. Tá entendendo? Escolhi salmão com molho de maracujá. Pedi, Thiago comeu, meus filhos comeram. Ele falou, mamãe, que é isso? Agradeci a irmã, mandei mensagem para ela. Falei, minha irmã, muito obrigada. Glória a Deus pela sua vida. E tô lá quietinha. Dia seguinte, tô pensando, o que eu vou fazer de almoço? Aí toca meu telefone. Toca meu telefone e é o cara do restaurante. Pastor, o que a senhora vai querer hoje? Oi? Ela falou, não, pastor, é que a senhora não entendeu. É que a irmã pagou o mês todo para você comer. Vocês estão entendendo? É disso que eu estou falando. Os céus respondem à pressão daquele que permanece fiel, inabalável na pressão. Poderia contar N testemunhos para vocês desses 5 meses, mas é muita coisa. Vocês estão cansados, né? Eu queria deixar essa palavra para vocês. Não tenham medo do dia mau.
com certeza ele chegará. Mas junto com ele vai chegar provisão, vai chegar sustento, vai chegar uma fé que vai ser fortalecida e vai se tornar inabalável. Eu não sei, Guilherme, se eu atendi o que vocês gostariam, mas eu queria terminar com uma oração e depois ouvir vocês um pouquinho também, né? Pedindo que o Espírito Santo possa levar vocês a esse novo nível, ao nível de entendimento de que nós podemos viver na terra com a cultura do céu. E que isso não é garantia de que tudo vai ficar bem, mas é garantia de que mesmo no dia mau, o Senhor vai agir com o sobrenatural. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia tão especial e por esse tempo tão gostoso aqui, nesse GC, com esses queridos e queridas que amam a tua vida, amam a tua presença e querem subir de nível, Deus. Leva-os mais fundo, leve-os, Senhor Deus, mais perto do Senhor. Leve-os a um novo nível de compreensão. E leve-nos a todos nós, Senhor Deus, a esse mesmo sentimento de Paulo, de convicção, de obediência, de que, se for necessário, até mesmo morrer pelo Senhor é possível. Porque Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Cristo, como diz Paulo em nós, a esperança da glória. Senhor, eu quero profetizar Cristo de maneira abundante, extravagante e sobrenatural sobre a vida de cada um dos meus amigos aqui nessa noite. Que eles possam ter experiências, visão. Abre, Senhor Deus, a visão espiritual, assim como a de Paulo foi aberta. Abre os ouvidos espirituais, leve-os numa nova dimensão. Que eles possam se aprofundar, Senhor Deus, e viver numa dimensão realmente nova, uma dimensão de fé nova, uma dimensão sobrenatural nova. Essa é minha palavra, essa é minha oração com ousadia. Espírito Santo vem, Espírito Santo sopra, Espírito Santo chacoalha essas estruturas, Espírito Santo não permita o comodismo, Espírito Santo desafia esses teus filhinhos e filhinhas a um nível maior de fé. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.